Olá pessoal, aqui é o Ivando, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar então um setup que chama Setup Bala de Ouro. Existe a bala de prata, né, que é aquela bala cara, que você só deve usar então quando tiver certeza que você só tem uma bala. Mas o meu setup aqui é uma bala de ouro, mais rara ainda, então você só vai fazer uma operação. Então, para fazer essa uma operação, nós vamos trabalhar com LTBs, né, ou LTA, que são linhas de tendência de baixa ou de alta, grandes, de 1000 pontos. Aqui já tem umas linhas traçadas. Então, nós vamos trabalhar sempre em topo ou em fundo grande. Por isso, a assertividade aí desse setup. Vamos falar um pouco sobre LTB, LTA, um pouco sobre candle, né? E depois a gente volta aqui. Um dos elementos que nós vamos precisar entender para a gente fazer aqui a bala de ouro é exatamente falar sobre linha de tendência. Existem linha de tendência de alta, né? Que nós abreviamos para LTA, e linha de tendência de baixa, que seria a LTB. Vamos começar com a de alta, né? O que seria? Os preços eles vão oscilando, né, em movimentos com fundos ascendentes. Vou colocar aqui uma ferramenta para a gente ver melhor isso. Aqui, por exemplo, nós temos esse fundo. Aí formou esse outro fundo aqui, que é ascendente, quer dizer, está maior. Depois formou esse outro fundo aqui. Depois esse outro. Esse outro. Esse outro. Depois aqui, olha, formou um fundo aqui. Vamos colocar em verde. Olha, ficou descendente. Aí mudou a tendência. Então, para a gente descobrir se a tendência é de alta ou de baixa, os fundos, né, tem que ficar ascendentes. Vamos mostrar o contrário aqui, que seria a tendência de baixa. Já na tendência de baixo, os preços eles vão oscilar, né, em movimentos de topos descendentes. Então, aqui, por exemplo, tem esse topo, aí formou esse outro topo, ele está descendente, quer dizer, ele está indo para baixo. Aí formou outro topinho aqui, olha. Outro aqui. Outro aqui. Aí aqui, olha, aí esse aqui ainda está descendente, mas esse aqui, olha, já está começando a ficar maior, olha. Aqui maior, aqui maior. Então, é sinal que mudou a tendência. Então, até aqui, olha, estava descendente. É sinal que a tendência era de baixa. É uma LTB. LTB. Mas aí é o momento que começou a mudar, né? Então, ficou uma LTA. Uma outra coisa importante aqui para o nosso setup é trabalhar com o gráfico em forma de renco. Rencos são esses boxes aqui. Normalmente as pessoas trabalham com o gráfico em forma de candle, que seriam as velas, né? Vamos colocar aqui 5 minutos para vocês verem. Mesma coisa, só que com velas. Olha, quando você coloca as velas, cada box desse aqui, no caso, cada vela, ela tem 5 minutos. Só que ela oscila, né, para baixo, para cima. É mais difícil aqui para você ver os topos e fundos. Dá certo também, olha, se vocês for ver, aparece os topos aqui, né? Mas com o renco, o que acontece com o renco? Como ele é um gráfico atemporal, ele dispensa, né, o tempo. Então você fica vendo só o preço. E como eu quero só ver quando o preço está mudando de direção, com o renco é bem mais simples. Porque como vocês já devem ter visto nos meus outros setups, né? Eu procuro fazer o setup o mais simples possível para não fundir a cabeça, né? Então aqui você vê claramente, né, no caso essa tendência de baixa. Olha, depois você traça a linha até o momento que o preço cruza, né, essa linha de tendência e começa a fazer fundos. No caso aqui que é a tendência de baixa, ela faz
topos descendentes. Então, quando começar a fazer topos ascendentes e o preço cruzou essa LTB, aí você vai pensar em comprar, vai começar a sua operação. Vamos falar então sobre o setup. Como sempre, o meu setup é o mais simples possível, né? Então eu chamo setup bala de ouro, porque você vai fazer ele 1, 2 vezes no dia só, então você não vai fazer um monte de vezes. E você vai usar 3 médias, uma rápida, que é azul, que trabalha bem perto do preço, uma intermediária, que se afasta mais do preço, e uma lenta, que é a vermelha, e fica bem longe do preço. A vermelha, aqui no caso, a gente vai usar para determinar se é tendência de alta ou tendência de baixa. Então, quando estiver fazendo fundos ascendentes, né, o preço passa a média vermelha e vai ser uma tendência de alta. Quando estiver fazendo topos descendentes, né, é uma LTB, que é tendência de baixa, e aí você vai traçar a linha LTB. No caso, você vai trabalhar com LTBs, eu vou mostrar o índice aqui para vocês, com 1000 pontos. Então, olha a regrinha aqui. Então, você primeiro vai esperar uma pernada, né, LTB ou LTA, de 1000 pontos. Aí você traça essa linha de tendência, e assim que o preço romper essa linha, você entra. Então, se não romper, você não entra. Aí você vai entrar no cruzamento da média rápida com a intermediária. E como vocês vão ver aqui, esse cruzamento tem que ser depois do rompimento dessa LTB, senão você não entra também. Então, quer dizer, dá certo bastante esse setup, porque você vai entrar depois que tudo aconteceu, mostrando que aconteceu uma reversão. Então, na verdade, esse setup bala de ouro é um setup de grandes reversões no índice. E o stop, você vai ter um stop mais caro, que é no último topo ou fundo. Então, exatamente para você não ser estopado. Então, no caso de uma LTB, uma tendência de baixa, os topos eles estão descendentes. Quando ficou ascendente, você vai entrar, quando tiver o cruzamento da rápida com a intermediária, e você vai colocar o seu stop no último fundo, vai ficar um stop grande. Normalmente, dá um stop de 500 pontos. Inclusive aqui, o gain, eu faço com uma venda parcial. Porque às vezes, quando está congestionado, ele anda aí uns 500, 600, 700 pontos, e depois volta, né? Fica num range lá, fica num caixote grande. Mas pelo menos você fica no 0 a 0, ou você já ganha alguma coisa. Porque no caso dessa operação aqui, você tem que fazer um seguro, né? Para você não perder aí 500 pontos. Mas vocês vão ver que ela é bem assertiva. O que você pode fazer, e é o que eu faço, se eu for operar com esse setup, né, com um stop bem grande, é primeiro fazer uma gordura e depois deixar no 1/2 direto, quando eu não for perder mais. Então eu já ganhei, por exemplo, 500, já ganhei 1000 pontos, aí eu posso até me dar o luxo de entrar numa operação e deixar ela ir embora, né? O máximo que eu faço é deixar no 0 a 0 e ir embora, né? Mas vamos ao gráfico, que é o que interessa, né? Então vamos mostrar aqui as operações. Então aqui, né, os topos começaram a ficar descendentes, tendência de baixa clara. Aí você vai traçando a linha de tendência até os topos começar a ficar mais altos, né? Olha, desceu aqui 2.200 pontos. Então até aqui estava o topo sempre mais baixo, né? E aí depois fez um topo mais alto. Aí você vê o cruzamento da média rápida com a intermediária. Aqui primeiro, olha, teve um cruzamento, mas como eu disse para vocês, enquanto não passar, né, a linha de tendência, você não entra. Então você não poderia entrar nesse. Você entraria no próximo, que seria esse daqui. Você até poderia colocar uma outra regrinha e entrar aqui no cruzamento da intermediária com a lenta. Mas vamos simplificar e ficar com um sinal só, para você não esquentar a cabeça. Uma das melhores coisas para a gente conseguir cumprir o nosso setup é você não ter tanta regra
e aí você fica tranquilo, né, e pode pensar direito. Então aqui vinha a tendência de baixa, né, com topos cada vez mais descendentes, formou topos ascendentes, aí você fica esperando a média rápida, né, cruzar a intermediária, que aconteceu exatamente aqui, tá vendo? Olha, ela foi para baixo você não vai operar, você está querendo ir para cima, né, porque mudou aqui a tendência. O preço, como eu disse, olha, já está acima da vermelha, né, ficou tudo azul aqui, a nuvem é bom para isso, então ficou azul, a média maior, né, então você vê que você tem que comprar, aí você compra aqui. Aqui no caso, ó, o stop nem ficou tão grande, né? Ficou, vamos medir. Você entraria aqui e o seu stop ficaria de 300 pontos. Aí com 600 pontos, né? Daria para você ganhar. No caso, como você arriscou 300, em 600 você já ganharia metade e depois ganharia mais. Vamos traçar uma Fibonacci aqui para ver. Você colocou o stop aqui e você entrou aqui, muito pouco. No caso, como foi um stop pequeno, né, você ganharia muito mais e então, por exemplo, o dobro você ganharia aqui. Daria bastante, sim. Vamos medir. Olha, se arriscou 300, deu 750. Aí você podia fazer uma parcial. No caso aqui, olha, ele espelhou, né, esse lado com esse. Quem fala muito desse fenômeno é o Márcio Noronha, né, nesse livro aqui, ó. Vocês conhecem Márcio Noronha? Márcio Noronha é um dos maiores traders, né, do Brasil. E ele tem muito livro, e esse aqui é bom. E tem um capítulo nesse livro que fala sobre espelhamento. Ele diz que sempre que o preço faz um movimento, ele faz ao contrário, né? O mesmo movimento. Na verdade, é a lei de ação e reação de Newton, né? Então, sempre uma ação faz uma reação contrária, né? Na mesma intensidade. Então, desceu aqui, por exemplo, tudo isso, ele vai subir a mesma coisa. Vamos ver aqui quanto que desceu. Desceu 2.200, subiu 2.300, 2.400. Então quase a mesma coisa. Foi até um pouco mais, né? Mas vamos ver outro dia. Outro dia, olha, se você... Aqui teve um gap, né? Então por isso que eu não entrei logo nessa daqui. Então não teve o gap, você entra na próxima, aqui. Novamente, olha, um monte de ponto para baixo, né? Então aqui você nem precisaria trabalhar com parcial, mas a primeira do dia é bom você trabalhar com parcial e depois você vai maior, né? Aqui vamos ver quanto que deu essa pernada aqui para vocês verem. Às vezes você está com bala na agulha, né? E você pode ganhar esse movimento enorme aqui. Olha como o Fibonacci dá certinho. Ele foi exatamente até 200%, né? Os 300%, ele foi, acho que só, mas não chegou a 300%. Mas 200% dessa pernada grande aqui e 161% ele foi tranquilo. Olha o 161% que é um número áureo, né? Como o preço passou ele, depois respeitou e depois desceu. Então, mais uma bala de ouro aqui que não foi perdida, né? Já aqui, olha, aconteceu a necessidade de usar a parcial, né? Porque desceu aqui quanto? 5.000 pontos? Aí seria as regras de Down, né? Sempre quando tem uma tendência, depois vai ter a acumulação. Então você tem que tomar cuidado. Embora deu certo o sinal aqui, olha. Olha, foi só aqui. Vamos fazer o estudo aqui então. Então aqui foi o fundo, né? Vamos ver de quantos pontos. Eu acho que aqui deu uns 500 pontos.
Mas está uma acumulação, você tem que tomar cuidado. Deu 400 pontos. Aí você entra aqui no rompimento, exatamente aqui. Deu 670 pontos. Então se você fizesse uma parcial, você já ia ficar garantido, né? E aí vamos ver o próximo sinal. Aqui deu 1000 pontos, né? Vamos ver se deu mesmo. Deu 1.200 pontos. Então você entraria no cruzamento. Deu bem em cima aqui. E aí o seu stop no último fundo. Um stop enorme também. Nada impede você mudar essa regra, né? Mas façam os backtests de vocês vão ver que dá certo. Olha, então a parcial aqui você ganharia e no caso não chegou a dar o dobro de lucro, né? Deu 2,61%. Então aqui também você ficaria no 0 a 0 ou ganharia só metade aí. E já está muito bom. Na verdade você tem que fazer um pouco de price action também, né? Aqui tinha esse topo aqui e o preço bateu lá e desceu, né? Aqui no caso foi uma falha de rompimento, que acontece muito. Aqui eu não marquei, mas aqui também deu mais 1000 pontos, né? Vamos ver. Aqui. E a pernada foi de 1000 pontos, tranquilo, né? O cruzamento foi aqui. E aqui desceu o 1 por 2 que nós buscamos, né? Até que enfim. Na verdade, esse setup é interessante, a maioria das vezes dá. Isso porque nós estamos no índice, né? O dólar, que é mais direcional, dá muito mais ainda, né? Então aqui você entrou aqui, o seu stop ficaria aqui nesse topo, né? E vamos ver se você ganharia o dobro do que você arriscou. Ganharia, olha, com folga. Então você arriscou, vamos ver quanto? 400 pontos e você ganhou 893 pontos. Aí um outro sinal aqui. Então novamente, né, vamos medir aqui o tamanho da pernada. Então como nós falamos, teve uma tendência de baixa, que é topos descendentes, né? Então topo cada vez menor. Aqui o topo ficou mais alto, então descaracterizou a LTB e ficou a tendência de alta. Você vai entrar no primeiro cruzamento da rápida com a intermediária. Foi exatamente aqui. Fiz uma bola grande, vamos uma bola pequena. Vou mostrar melhor. Aqui. Então, o seu stop aqui embaixo. Aqui vocês veem que aconteceu a falha de rompimento também. Olha, então tinha esse fundo, não rompeu, subiu, né? Na verdade, esse cruzamento aqui, bom, ele foi acima da média um pouquinho, foi abaixo um pouco da média. Deixa eu ver aqui, ó, certinho, dentro do esperado. E aí subiu. Esse dia foi uma explosão no final do dia, né? Aqui daria para você, se você já tivesse ganhado o anterior, você podia fazer uma projeção aqui. Olha como eu estou estimulando vocês a ganhar bastante. Tem gente que fala que não consegue ganhar 1000 pontos, né? Olha, não foi no 300%. Isso da pernada. Em relação ao que você arriscou, deu folgado. Então você arriscou ali. Você entrou aqui, na verdade você arriscou um pouquinho, né? Ó, dá até dó, né? Mas você ganharia até aqui. Vamos fazer certinho. Deixa eu ver com pressa. Então o seu stop ficou aqui e você entrou aqui. Aqui o stop ficou pequeno, então nem sempre é de 500 pontos. Olha, seja 300 pontos, vamos arredondar. Aí você ganharia 600 aqui, né? Podia fazer uma parcial.
Mas como deu essa explosão aqui, e você já ganhou um tanto, se você quisesse colocar aí o Fibonacci na pernada inteira, vamos ver o que aconteceu. Essa é a última operação, a gente vai parar. Mas deu certo, acho que até o dia de hoje, que é o dia 10/9. Aí continue o setup depois, o backtest, e aí vocês falam no comentário aí se depois deu muito loss. Olha, se você pegasse essa pernada inteira aqui, foi até 261. Olha para vocês verem como é tudo computador. Então tinha essa pernada aqui, que aqui era um caixote. O computador, ele pega... Tem o Márcio Rossi também, que fala sobre Fibonacci. Até desencarnou, né? Grande pessoa. E o melhor lugar que eu encontrei para Fibonacci foi com o Márcio Rossi. Ele trabalhou na tesouraria de banco muito tempo. E ele disse que o chefe dele chegava para ele e falava assim: compra no 1,61%, compra no 2,61%. Então eles trabalhavam, não ficava vendo nada, só via a porcentagem, baseado em Fibonacci. Então é por isso que dá certo. Eu tenho um alarme aqui, olha, de cruzamento da Power, né? Olha, aqui deu o cruzamento do índice. É desse aqui mesmo. Vamos ver o que aconteceu lá. Vamos ver se dá uma operação na hora do cruzamento. Olha, ele está cruzando para cima. Olha, exatamente. Quem quiser esse alarme, pede aí no e-mail que eu dou. Ó, o 1000. E aí você já daria para entrar aqui. Então colocaria uma compra aqui, mais ou menos, olha. Quando acontece esse alarme, eu venho correndo e aí eu vejo a próxima resistência, que seria essa daqui, ó. Aí eu coloco uma compra aqui, que normalmente ele desce, né? Vamos ver se ele pega a compra. Bom, como demorou para eu terminar o vídeo, eu voltei na operação aqui para ver se deu certo. A gente não aguenta, né? Então nós tínhamos entrado aqui. O alarme deu exatamente aqui. Então eu tenho esse alarme, né, que ele mostra o cruzamento. Então cruzou, tocou o alarme, mas aí quando a gente viu o alarme, ele já estava subindo. Estava por aqui mais ou menos. Aí eu falei para vocês que aí eu vejo uma resistência, que seria essa, e colocaria a minha compra aqui. Então a compra teria sido feita às 15h07. Agora são 16h24. E aí ficou um stop pequeno, né? Mostrei para vocês um monte de stop grande, e esse stop seria pequeno, né? Porque seria um stop aqui, no último fundo, fez um pullback, né? Nesses pullbacks aqui, que é uma maravilha entrar. E aqui deu um stop pequeno, perto do que eu estou mostrando, de 274 pontos. Aí vamos fazer a projeção aí de Fibonacci. Olha para vocês verem como é tudo computador. Então deu esse pullback, né, de 270 pontos. Você faz a projeção de Fibonacci. Nós estamos trabalhando com 200%, né, 1 por 2. Às vezes dá 161 e às vezes dá os dois. Olha que interessante, foi exatamente nos dois. Não tinha ido, aí fez um pullback e foi depois. Agora aqui está dando, aproveitar aqui para a gente fazer o final aqui, são 16h25. Agora está dando aqui novamente, meu alarme já soou, né, quando tocou aqui. Vamos ver se essa pernada, vamos fazer um estudo aqui ao vivo, se ela tem 1000 pontos. Olha, 1000 e tantos pontos. Aí o cruzamento foi aqui. Olha, cruzamento aqui. Aí a compra você podia fazer na volta aqui, né? Por aqui. E estaria ganhando aí, olha. Comprou aqui. Já deu 418 pontos. No caso aqui, o stop seria de 317. Então já teria dado aqui uma parcial. Mas está descendo, né? A tendência é descer. Então essa é mais uma operação vencedora. Olha, descendo bastante o preço.
Mas vamos voltar lá na apresentação. Mas tem alarme também, vocês podem colocar alarme. A mesma regra que vocês têm, dá para pôr um alarme. Eu tenho alarme no índice, eu tenho alarme no dólar, não de linhas, né, mas um alarme da estratégia mesmo. A gente estava... Olha, tudo aqui deu os 1000 pontos e depois subiu, olha. Mas eu vou parar aqui para o vídeo não ficar muito longo. Então, como dizia o Márcio Rossi, olha, são os computadores agindo, né? Teve esse caixote aqui. E aí, se você traçar o Fibonacci, você vê o que os grandes players fizeram, né? E até se você olhar aqui, olha, no 161%, 161,2%, aconteceu uma paradinha. Depois a próxima paradinha foi no 261. Depois, se você for aqui, olha, no 200%, olha, foi um lugar que foi também decisivo, né? Ele não subiu, aí desceu. A gente se empolga, né? Começa a falar aqui e não para mais. Mas é o seguinte, comentários, críticas, se vocês fizerem o backtest nos outros dias aí, eu fiz o backtest aqui com vocês no dedo até o dia 9. Então, quem quiser fazer do dia 10, né, que é o dia de hoje, né, façam aí e me contem. Eu já sei que deu certo, porque eu até ganhei dinheiro no índice hoje. Mas façam vocês o backtest. Como eu sempre falo aqui no canal, não acreditem em mim. Não me sigam, não siga ninguém. Vocês vejam o material educativo que eu coloco aqui e testem. Veja se cabe no operacional de vocês e aí vocês colocam em prática. Então, qualquer crítica, qualquer comentário, fique à vontade de colocar aí na descrição, né, do vídeo. E eu vou colocar o meu e-mail aí, se alguém quiser conversar comigo, eu estou à disposição. Bons traders a todos!